Olha, gente, eu tô aqui doidinha, porque assim, é muita informação, é muita coisa, é uma loucura. E a gente tá tentando absorver as coisas, tentando pegar as coisas, tentando se posicionar. E é um caos, né? É um momento de revolução. Cada dia chega mais informação, mais pessoas compartilhando coisas. E eu quero falar sobre um assunto que, assim, não consigo ainda me posicionar perfeitamente bem porque eu tô aprendendo. E eu quero compartilhar isso com vocês porque se alguém souber e puder trocar informação, mandar e-mail ou então comentar aqui mesmo no YouTube, eu vou agradecer muito porque realmente eu quero conhecer mais sobre isso. O tema de hoje, então, é apropriação cultural e moda! Tcharam! Tchau! Apropriação cultural, vi uns vídeos aqui no YouTube, vi posições diferentes sobre o mesmo assunto e algumas eu concordo e outras não, mas não é uma questão só de concordar, sabe? Até porque a gente vive num mundo que há séculos a cultura predominante e imposta é a cultura europeia, consequentemente todos os padrões de beleza, todos os padrões a ser seguidos são aquela da pessoa branquinha, magrinha, cabelo lisinho, loirinho, até pode ser preto, mas de preferência um loirinho, um clarinho, uns olhinhos claros, um rostinho fino. Então tudo que foge a esse padrão geralmente não é olhado assim com um olhar de aceitação. Esse olhar de aceitação vem de uma sociedade que já tá paradigmatizada, não sei a palavra, que já tem os paradigmas consolidados sobre a visão do que é um ser numa sociedade aceitável. Várias pessoas estão lutando contra isso, quebrando essas barreiras, e isso eu acho fantástico. Dentro disso, a gente vive num país, no caso eu não vivo no Brasil, mas eu me considero uma praticante desta sociedade, apesar de ter saído assim de maneira meio bruta, né, do país. Luto muito contra todos esses paradigmas de que é a mulher, do que ela tem que seguir, de como ela tem que se portar, tipo, sabe? Eu tava observando justamente uma coisa que entrou na moda, turbante. Só que eu vi muitos vídeos de pessoas e li sobre isso também, sobre a questão da apropriação cultural. O que é a apropriação cultural em primeiro lugar? A apropriação cultural é quando um grupo maior, social, se apropria de uma cultura de um grupo minoritário. Por exemplo, turbante, um acessório, um símbolo, não só cultural como religioso, africano, mas também é símbolo cultural islâmico e indiano. Pelo que eu entendi, por vivermos numa sociedade brasileira, aonde foi há 500 anos atrás massacrado uma cultura, uma não, duas, né? Porque tipo, tanto a cultura dos índios, que já estava no Brasil, quanto a cultura africana de pessoas que foram levadas para o Brasil, nossos ancestrais, foi massacrado. Então, se existe hoje ainda algum tipo de informação, algum tipo de noção sobre nossas culturas, é porque existe uma resistência. Só que a nossa sociedade, ela ainda é muito ligada às questões. Nós somos uma sociedade provinda de quem colonizou o Brasil. As pessoas não têm na cabeça, nós somos uma sociedade, uma mistura de pessoas que colonizaram, de outras que foram escravizadas, de outras que foram massacradas e escravizadas, mortas, até aprenderem a língua, a religião e os modos da cultura europeia. Toda vez que eu ouço alguém falar nossa sociedade, fala, a nossa sociedade inclui os negros e os índios. Isso pra mim já é totalmente excludente, porque se você fala a nossa sociedade inclui outras pessoas, nossa sociedade é o quê então? A nossa sociedade somos todos nós, então não existe
Ai, a nossa sociedade inclui os índios. Ai, a nossa sociedade inclui os negros. Não, nós somos índios, nós somos negros. A nossa sociedade veio, o nosso sangue corre, tudo quanto é mistura. Então nós somos isso, nós não estamos agregando, nós somos tudo isso. Quando eu tinha 16 anos, eu fui preencher o questionário socioeconômico, para fazer as provas de vestibular. E lá perguntava se eu era índia, se eu era negra, se eu era amarela, se eu era parda, se eu era branca. E aí eu fui perguntar pra minha mãe pra confirmar. Mãe, o meu é índio? Ela, não, minha filha, você é parda. Aí eu, o que é pardo? Aí ela falou, é a mistura do preto com o branco. Aí eu falei, eu tenho 16 anos e a minha vida inteira eu nunca ouvi falar sobre essa palavra parda. Nunca vi ninguém me chamar de parda. Todo mundo falava assim comigo, vem cá menina, vem cá, preta, enfim. Mas parda eu nunca tinha ouvido falar. Como é que eu vou aceitar uma denominação que foi colocada assim pelos brancos pra diminuir o movimento do povo, né? Porque se a parte menor do Brasil é branca e é onde se concentra a maior parte do poder, a parte negra e os seus filhos de mulheres que foram estupradas pelos brancos ou que se casaram, que foram poucas com os brancos, ou as índias também que se casaram com os brancos também, que foram poucas, a maioria foi realmente estuprada, né? Eu acho até que eles visualizaram, sabe, assim, se tá tendo mais pessoas dentro desse movimento, eles não poderiam aumentar, né, o tamanho, fortalecer aquelas pessoas com mais pessoas. Então eu acho que, não sei, eu tô assim, tipo, é uma reflexão, não tá nada escrito, pelo menos eu não li em nenhum canto, que eles criaram essas denominações justamente para separar as pessoas, segregar e deixar elas assim em grupos menores que não, pra não ter tanta força, porque imagina se o povo todo se junta e fala, olha, nós somos o poder e é isso e vamos lá. Já tinha acabado essa babaquice de gente muito, muito rica contra gente muito, muito pobre no Brasil há séculos, né? A moda, ela sempre pega inspirações. A partir dos anos 60 começaram a ter os movimentos diferentes, sociais, consequentemente trazendo vestimentas, indumentárias diferentes, moda diferente e sempre tendo um ciclo de evolução de roupas, de estilo a cada década. E hoje ainda temos muitas inspirações, por exemplo, dos anos 80, dos anos 70. Então quando se pega uma referência de um povo para usar na moda, hoje em dia eu consigo visualizar que, ok, é uma homenagem, aquilo é inspirador, mas até onde a gente pode usar e até onde a gente não deixa de respeitar aquela cultura. O turbante, ele é um objeto, uma peça de indumentária que tem os seus símbolos religiosos, seus símbolos culturais e que muita gente usa há séculos e que sofriam preconceito por usar aquilo. Agora que tá na moda, é muito bonito para todo mundo usar, mas outras pessoas sofreram preconceito por causa daquela moda e agora que é colocado dentro de um circuito de padrão, de beleza, que é colocado em jornais, em revistas e sai nas grandes revistas, agora é aceitável, até onde isso vai de respeitar a cultura do outro? E agora que tá na moda, todo mundo pode usar, eu sendo negra, ainda que eu vá usar um turbante que tá na moda pros brancos, da mesma forma eu vou ser chamada de macumbeira, de um monte de coisa, e não que isso tenha problema. Mas é pelo fato de como é visto uma mulher negra que vai ser chacotada na rua por causa disso e uma mulher branca que vai usar e vai dizer ai que linda, incrível, maravilhosa, esplendorosa, musa fashion,
of the day. São esses pontos que a gente tem que parar para pensar, e revistas e tudo, né? Quando começar a pegar inspirações, respeitar a cultura do outro. Carlando, qual é a melhor forma de eu pegar a inspiração e respeitar a moda do outro? Por que eu não posso usar? Por que eu posso usar? Não sei o que, não sei o que. É uma loucura. Eu também tô assim, gente, calma. É uma loucura, porque realmente tudo tá começando a se encaixar. Eu não sou branca, então eu quero saber até onde a gente tem que se podar, se polir ou se esquivar de não ofender o outro quando a gente vive num país totalmente miscigenado. A minha mãe, ela é um pouco mais branca, meu pai era muito mais preto e eu nasci com essa cor. Pra mim é muito difícil essa posição de ficar medindo a sua posição social. Pra falar a verdade, até ano passado eu enxergava a nossa sociedade realmente com essa visão romântica, que a sociedade era toda unida. Eu entendo a resistência e essa luta contra a apropriação cultural, porque se eu vou pegar um turbante e usar apenas para mostrar que, ai, como eu sou fashionzinha, eu tô quebrando ali um monte de coisa que aquela história deveria carregar naquele símbolo. Então eu acho que uma pessoa que vá usar aquilo, pelo menos, deveria estar respeitando todas as pessoas e levando as pessoas a respeitar cada vez mais todas as diferenças culturais que existem dentro do Brasil. Não adianta a gente colocar um turbante colorido na cabeça, ir para um batuque no meio de uma praça, ficar falando que pai de santo, macumbeira, coisa do demônio, e ficar recriminando as pessoas que realmente são donas de toda essa cultura por aí. Uma cervejinha ali no batuquinho, bonitinho, e depois ficar dizendo chuta que é macumba por aí. Não tem nexo nenhum, não tem senso nenhum. No Brasil a gente precisa se enxergar mais para poder ver que as nossas raízes são negras, são índias, são de alguns colonizadores, e que a nossa cultura é essa miscigenação gigantesca, e que nós temos que respeitar todas as diferenças. E a luta tá só no início, ainda tem que ter muita resistência, ainda tem que ter muita busca pela igualdade total no Brasil. Por eu estar dentro dessa sociedade preconceituosa, machista, racista, homofóbica, mas não significa que só pelo fato de eu ter crescido nela eu tenha que ser uma reprodução de tudo aquilo que tem de ruim dentro da sociedade. É a partir daí que existem as resistências, é a partir daí que existem os posicionamentos, e que eu me tornei uma pessoa feminista, uma pessoa que luta contra o racismo, uma pessoa que luta contra a homofobia. Por isso que eu quero poder me posicionar melhor enquanto apropriação cultural, porque até onde nós brasileiros estamos nos apropriando de alguma coisa que não é nossa, sendo que nós somos resultado de uma grande mistura. É isso, eu acho. Se inscreva, e se você conhece alguém que está falando sobre isso e que pode esclarecer essa questão de nós, que não sabemos o que estamos fazendo nesse mundo aqui, tá tudo uma loucura, e me diga, por favor.